Tá bem, então eu vou começar fazendo uma pequena introdução do problema que eu vou tratar. Qual é o problema que a gente tem, né? Quando falamos de uma teoria científica que é aceita, diversas virtudes são desejadas, né? Uma das principais, há um consenso, apesar de ter muita divergência com relação ao papel dessas virtudes, inclusive ao papel dessa virtude, mas há um consenso de que a experimentação é necessária para essas teorias bem-sucedidas serem aceitas. Porém, não é, a gente tem que as experimentações nem sempre revelam a natureza de maneira imediata, ou seja, os cientistas nem sempre constroem suas teorias apenas com entidades, conceitos e estruturas observáveis, pois para oferecer uma explicação dos fenômenos, eles às vezes têm que postular entidades que não são diretamente acessíveis à observação pelos sentidos ou com instrumentos científicos. E as teorias científicas estão cheias de exemplos, não é, dessas entidades, que mostram o uso dessas entidades nomeadas com termos teóricos, igual o elétron, gene, bóson, etc. E aí uma explicação para o modo como o cientista emprega, né, porque ele emprega essas entidades inobserváveis, pode ser encontrada na filosofia da ciência do Willard Quine, desse filósofo norte-americano. Então é o objetivo do meu trabalho mostrar como Quine ele constrói essa alternativa e nos ajuda a explicar essa questão. Para isso, a gente vai partir do problema que o Quine trata lá no artigo dele sobre o que há, que ele chama de problema ontológico. De forma geral, não é? Ele é um problema conceitual, abstrato, mas de forma geral, para os nossos propósitos, ele pode ser resumido na seguinte questão, né? Que por que a gente pode postular a existência de elétron, mas não podemos postular a existência de uma entidade mitológica como Pégaso, né? Com que eu devo me comprometer ontologicamente? Essa é a questão de forma geral. Porque, de forma geral, né, a preocupação aqui é com a questão de se um termo singular ou um nome que figura como sujeito de uma frase significativa deve ter, imediatamente, como referência uma entidade exterior à linguagem. Pois nós encontramos muitos enunciados que consideramos significativos, porém cujo termo singular não corresponde propriamente a nenhuma entidade existente. Como a gente vai ver é o caso na ciência de enunciados sobre os elétrons, sobre bóson, né? Eles estão se referindo a entidades que não têm essa referência direta na experiência. Além disso, na linguagem a gente encontra diversos enunciados nos quais é afirmado, né, do sujeito à sua inexistência. Como no exemplo que o Quine dá lá no artigo, a gente não vai falar muito, porque também não dá tempo, mas quando a gente afirma, por exemplo, que Pégaso não existe. Né? Então, são duas entidades inobserváveis, são duas entidades que não têm referência direta na experiência, né? Uma referência espaço-temporal. Pégaso e bóson, por exemplo. Então, não é como o cientista assume compromisso, né, defendendo a experimentação, considerando ela fundamental para as teorias bem-sucedidas, como ele assume compromisso ontológico com essas entidades que não possuem referência direta com a experiência, né, como isso ocorre. Para mostrar, primeiro passo para mostrar como essa confusão com relação à linguagem pode ser resolvida, o Quine ele busca subsídio na filosofia da linguagem do Bertrand Russell. Pois na teoria, deixa eu só mudar o slide, acho que é isso. Na teoria das descrições singulares do Russell, ele procura justamente resolver esses paradoxos da linguagem, né? Mostrar como a gente pode empregar significativamente nomes sem ter que supor que haja as entidades que são ali supostamente nomeadas. Um ponto importante para entender essa questão vai ser a diferença entre proposições e funções proposicionais, que o Russell apresenta no seu livro. E por proposição, queremos dizer primordialmente uma expressão com palavras que exprimem algo que é verdadeiro ou falso. Aí exemplos de proposições são, né, Sócrates é homem, Sócrates não é homem, Londrina é uma cidade, Londrina não é uma cidade, né, etc. Ou seja, ela é composta, as proposições são compostas de partes definidas e nomes próprios que podem possuir ou não referencial objetivo.
E nisso consiste o seu significado, e irá definir se são verdadeiros ou falsos. Já uma função proposicional é, na verdade, uma expressão que contém uma ou mais proponentes indeterminados, de tal modo que, quando lhes são atribuídos valores, as expressões. Tô lendo. De tal modo que, quando lhes são atribuídos valores, a expressão converte-se numa proposição, né? Citando lá a definição do Russell. Alguns exemplos, então, seriam X é homem, X é cidade, etc. Onde, então, nós teremos que, enquanto o x permanecer indeterminado, não será nem verdadeiro nem falso. Mas quando o valor é atribuído a x, aí sim ele se torna uma proposição verdadeira ou falsa. Beleza? Então, ao contrário das proposições que são verdadeiras ou falsas, né, uma função proposicional, elas são necessárias, possíveis ou impossíveis. O Russell, ele explica. Se temos uma função proposicional cujo valor é indeterminado, essa função será necessária. Então, se todos os valores Se temos, então, uma função proposicional cujo valor é indeterminado, essa função ela será necessária se todas as proposições, ou seja, todos os valores colocados no lugar da variável, no x, se inserirem nela. Será possível se alguns valores, apenas alguns valores se inserirem, e será impossível se nunca nenhum valor puder ser inserido, então, na variável. E vou só dar o exemplo do Russell, né, que ele explica que essa situação surge, por exemplo, em casos relacionados à probabilidade. Suponhamos que seja tirada uma bola X de um saco onde estão várias bolas. Se todas as bolas forem brancas, X será branca, é necessário. Se algumas forem brancas, será possível. Se nenhuma for branca, será impossível. Aqui, tudo o que se sabe sobre X é que satisfaz uma certa função proposicional, é saber. X é uma bola que estava dentro do saco. Mas não vou me delongar muito nesse assunto, por conta do tempo. Mas então, afinal de contas, qual a vantagem do esquema russeliano para a discussão aqui do problema ontológico que a gente está tratando? A vantagem é que a gente vai conseguir enunciar o que quer que seja, né? Ele mostra como podemos enunciar o que quer que seja em termos de função proposicional, como a gente viu, sem a gente ter que nos comprometer, em um primeiro momento, pelo menos, com qualquer entidade. Mas então fica a questão, não é com, afinal de contas, com quais entidades a gente se compromete. E o Quine, ele então explica que a gente se compromete com uma ontologia quando dizemos, por exemplo, que há algo com pretensão de verdade, como quando a gente diz, por exemplo, que há números primos maiores que 1 milhão, estamos então nos comprometendo com uma ontologia que contém números. Então, quando a gente diz que uma coisa não existe, né, que não é, não estamos nos comprometendo de forma nenhuma. Resolve lá aquelas questões, aqueles paradoxos da linguagem. Assim, o Quine ele vai formular, então, o seu critério de compromisso ontológico da seguinte forma. Ficamos atados a uma pressuposição ontológica se e somente se o pretenso nome tiver que ser reconhecido entre as entidades que nossas variáveis percorrem a fim de tornar uma de nossas afirmações verdadeiras. Esse é o critério, então, que o Quine formula lá no Sobre o que há, a partir dessa discussão e do complemento lógico-semântico dado pela teoria do Russell. Até o momento, então, a gente tem um referencial lógico-linguístico que parece oferecer uma alternativa ao problema ontológico, colocado lá no início. Contudo, os exemplos oferecidos, né, eles são um tanto óbvios, no sentido de que na ciência não é perguntado sobre Pégaso, não são exemplos assim que surgem na história da ciência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem diversos, a ciência é um verdadeiro palco de problemas ontológicos.
E não é tão fácil lidar com as entidades inobserváveis lá da ciência, igual foi fácil, né, entre aspas, fácil lidar de forma linguística lá com a entidade como Pegasus, né? Não é tão fácil, por exemplo, abandonar. A gente não trata tão facilmente de entidades inobserváveis na ciência quanto a gente trata das entidades igual Pegasus. Então, esse referencial lógico-linguístico, que foi bem importante, vai precisar de um complemento epistemológico, que a gente vai encontrar na filosofia, da ciência, na teoria do holismo do Quine, que ele vai apresentar. Antes eu vou, né, dar um exemplo. Um famoso exemplo da história da ciência de postulação de uma entidade inobservável, que é o do bóson de Higgs. A existência dessa partícula, ela foi prevista em um artigo em 1964, escrito pelo físico britânico Peter Higgs. Até então, não é, o que ocorria? Havia um problema relacionado à massa das partículas dentro do chamado modelo padrão, que é o modelo aceito como forma de classificar as partículas fundamentais, que é o considerado mais bem-sucedido na física. Então, através da postulação dessa entidade, seria possível justamente explicar como essas partículas elementares ganham massa e ao se mover no campo de Higgs, né? Eu cito só uma explicação do Rosenfeld, que é um físico, que ele explica de forma bem didática como ocorreria, então, esse ganho, né? Suas massas, ele diz, seriam decorrentes das interações com o campo de Higgs. Nesse modelo, partículas que interagem de maneira distinta nesse campo possuem diferentes massas. Quanto mais intensa sua interação com o campo de Higgs, maior é a viscosidade do meio e, portanto, maior é a sua massa. Como o problema como sendo problemática epistemologicamente ou não, as entidades como bóson, elétron, elas fazem parte da realidade científica. A posição, o holismo do Quine, que é adotado por Quine, para compreender a ciência, ele vai ser uma poderosa ferramenta para a gente poder entender como, então, a postulação e o uso dessas entidades ocorrem. Esse holismo, ele deriva do holismo semântico do Quine, né? É mais discussão sobre linguagem, eu não vou entrar tanto, mas eu vou explicar de forma bem geral, né? Ele é denominado holismo de significado, onde uma expressão linguística E, em uma linguagem L, vai possuir seu significado em virtude de suas relações com outras expressões de L, isto é, devido ao papel que ocupa em L. Esse holismo está relacionado à teoria da verificação de Quine, o conteúdo que diz que o conteúdo empírico de um enunciado, né, está relacionado ao conteúdo empírico de outros enunciados de uma teoria. Então, né, de forma análoga, analisando a partir dessa visão holista, uma entidade nunca vai poder ter o seu significado analisado de forma isolada. Elas devem ser analisadas sempre em conjunto. Para o Quine, né, um enunciado é observável porque ele é intersubjetivamente usado de tal forma. Ou seja, um enunciado só é observável porque uma pessoa aprende, citando agora a professora Stein, porque uma pessoa aprende a usar esses enunciados em determinadas situações, imitando o uso que outras pessoas fazem dele. Então, de acordo com o seu holismo, não é possível comparar enunciados de uma teoria de forma isolada, pois assim como o seu uso se dá intersubjetivamente, eles devem ser analisados como um todo, sempre em bloco, dentro da teoria a qual fazem parte. Porém, ainda ficam muitas questões que eu não vou conseguir trabalhar tanto, mas em aberto com relação ao uso dessas entidades inobserváveis. Por exemplo, dois cientistas, né, podem possuir esquemas rivais e incompatíveis que sejam internamente coerentes, não sejam irrazoáveis e nem apelem para mitologias. Ou seja, se a gente considerar as teorias como veiculadoras de significado, podemos chegar a impasses ontológicos, que é quando um cientista, no interior de sua teoria, internamente consistente, vai afirmar haver algo que não existe para outro cientista, né, no interior dessa teoria rival. Eu não consegui também dar muitos exemplos com relação a isso, por conta do tempo, mas para compreender, então, melhor
tem um outro referencial da filosofia do Quine que pode ser interessante, que é o pragmatismo, que tem na sua teoria. Porque uma teoria científica para o Quine, ele é um esquema conceitual que introduz objetos físicos em função de sua conveniência. Né? Esta introdução científica tem se revelado eficiente e mais eficiente do que outras para que se possa manipular o fluxo da experiência. Porém, a determinação de tal eficiência é um movimento pragmático, ou seja, diz respeito a escolhas. E no caso de Quine, a escolha é feita em vista de uma manipulação eficiente, né, de ser capaz de manipular eficientemente o fluxo da experiência. É que eu cito o Quine, que ele afirma... 4 minutos, tá, Natália? Tá, já estou finalizando, quero deixar tempo para as perguntas. Então, né, ele afirma que a nossa aceitação de uma ontologia é semelhante, em princípio, à nossa aceitação de uma teoria científica, digamos, de um sistema de física. Adotamos, ao menos na medida em que somos razoáveis, o esquema conceitual mais simples, no qual os fragmentos desordenados da experiência bruta podem ser modados e organizados. Né? Ele afirma, então, que a gente escolhe, né, nesse pragmatismo, a teoria que consegue explicar de forma mais simples, né? Tem vários critérios que também eu não vou conseguir detalhar aqui, mas de forma mais simples organizar o fluxo da experiência. E aí, voltando lá no exemplo do bóson de Higgs, a gente pode ver como isso ocorre lá na história da ciência. Porque o bóson, mesmo ele foi uma partícula elementar que, por muito tempo, mesmo ele sendo inobservável, né, porque ele só foi ter a primeira visualização em 2012, 13, num experimento. Mesmo ele sendo então inobservável, ele representou durante todo esse tempo uma peça fundamental para a explicação da origem da massa de outras partículas elementares dentro do modelo padrão, que é o modelo mais bem aceito lá da física. Né? Como a gente viu, o físico explicando para a gente como que ocorre, porque ele explicaria então como as partículas ganhariam massa. Ou seja, mesmo antes dele ser provisoriamente confirmado lá em 2002, acho que foi 2013, o bóson de Higgs ele já tinha um papel fundamental dentro da teoria. Isso porque, com o bóson, a teoria ela passaria a organizar de forma mais eficiente o fluxo da experiência do que fazia antes sem ele. E é nesse sentido que o compromisso ontológico com o bóson é assumido. E com entidades como, por exemplo, Pegasus, não, na verdade, nem Pegasus, né? A gente já deixou o exemplo de Pegasus para trás nesse quesito. Entrariam, por exemplo, exemplos de entidades onde o compromisso com elas na ciência não foi assumido, mas tiveram até discussões com relação. Tem, por exemplo, o exemplo do flogisto, que lá nos primórdios da química era uma entidade inobservável, que era postulada, né, para explicação. Porém, essa entidade ela foi deixada de lado e ela deixou de ser, de forma geral, né, não vou explicar tanto esse episódio da história da filosofia, da história da ciência. Mas, de forma geral, então, o flogisto ele deixou de ser aceito justamente de maneira contrária, que é o bóson de Higgs, justamente porque ele não deu conta, não conseguiu organizar da melhor maneira possível o fluxo lá da experiência. Né? Depois veio com a descoberta entre aspas, do oxigênio, a explicação do oxigênio, que explicaria então melhor e organizaria melhor o fluxo da experiência. E aí é isso, eu acho que, tomara que eu tenha sido pontual, acho que eu fui. Deve ter dado os 20 minutos que eu calculei bem, para não falar muito. Sim. Muito obrigada, Natália. Excelente. Eu corri... Ai. Não, eu acho que tu ainda deixaste um ou 2 minutos livres para questões, né? Então, eu não queria perder por causa do tempo, né? Sim. Pode fazer uma pergunta, Sofia? Sim, Mélida, por favor, pode fazer, por favor. Depois eu faço. Estou na fila também. Pode fazer, pode fazer. Hola, Natalia. Bom dia. Te agradezco por la comunicación.
eu vou falar devagar. Una consulta. Uno podría decir que hay en Quine dos nociones o dos ideas distintas de holismo, el holismo del significado y el holismo de la confirmación, que si bien están relacionados, no son lo mismo. En cuanto a la relación entre los enunciados de observación y el holismo, creo que tú te has referido al holismo del significado. En ese sentido, en Quine, justamente los enunciados, el holismo del significado se rompe en el nivel de los enunciados de observación, en el sentido que Quine entiende observación, digamos, los enunciados de observación, la traducción está absolutamente determinada en contra de aquellos enunciados, digamos, que hacen referencia a entidades inobservables. No sé si... porque tú relacionabas esto con la idea de que ningún enunciado se puede contrastar de manera aislada, sino que siempre lo que se pone a prueba es el conjunto total de la teoría, o llega a decir cuál es el conjunto total de la experiencia. Pero concretamente lo que te quería preguntar es, cuando relacionas la observabilidad con el holismo, ¿en qué aspecto, digamos, a qué te referís, el holismo de la confirmación o el holismo del significado? Porque en un caso me parece que no funciona. No sé si se entiende la Não, pregunta. acho que eu compreendi mais ou menos. Mas eu relaciono com o holismo significado, daí se não funciona, eu relaciono nesse sentido, de que para o Quine, o significado, ele é considerado intersubjetivamente, ele é apreendido, né, intersubjetivamente. E eu não entendi muito bem, desculpa a pergunta, pelo menos a sua explicação, eu não entendi muito bem. Então... Natália, Nélida e Natália, eu vou fazer a minha questão, talvez ajude um pouco no debate, aí a Natália pode comentar. Eu, assim, entendo, digamos, o comentário da Nélida, porque existe uma diferença, não é, entre a visão holista do Quine e a visão que ele tem do que era chamado pelos empiristas de base empírica, né? Então, ele ainda é um empirista, e Davidson afirma isso, né? Porque ele tem uma visão ainda empirista dos enunciados observacionais, né? Mas, assim, aí, fazendo um debate um pouco com a Nélida também, eu diria que daria para fazer uma distinção entre a análise do significado de Quine, que que, por um lado, é um significado holista, como você falou, Natália, mas, por outro, também você tem, lá no início do aprendizado, o estímulos meaning, né? Significado por estímulo, que é uma noção bastante complexa e difícil de entender, né? Que não que está ligada às suas críticas, às intenções e ao sentido freguiano, né? E ali eu acho assim, ó, que ali, por um lado, ele mantém a ideia empirista de que são estímulos sensoriais que estão ligados ao aprendizado de uma frase, além da questão intersubjetiva, né? Mas também, aí eu queria fazer uma distinção, que a Nélida não comentou, mas que a ontologia seria derivada, ou seja, a ontologia ela não está bem formada ainda
no aprendizado das frases observacionais. Então, inclusive o Hilton é o que escreveu um dos últimos textos sobre Quine, aí lá me falhou sobre o Peter Hilton. O Peter Hilton, ele tem uma interpretação muito forte da ontologia do Quine, dizendo que ela é metafísica, né? Que o Van Frassen também, eu acho que o Van Frassen também afirma isso. Então, a minha recomendação, para não me estender mais, seria a seguinte, de fazer uma distinção entre o holismo, os enunciados observacionais, como a Nélida já falou, e também a questão da diferença entre o aprendizado dos enunciados observacionais, que é um aprendizado ainda empírico, com a questão que tu está trabalhando, que é a questão ontológica. E tu tens razão em dizer que a questão ontológica é interessante a partir da visão holista de Quine, porque há uma liberalidade, há um relativismo, mas enfim, é isso que eu tinha para comentar. Não sei o que tu terias ainda para dizer, Natália. Eu apresentei, o que eu apresentei, não expliquei no início, mas o que eu apresentei é como se fosse o esboço do meu projeto, da minha dissertação de mestrado. Essa parte que você disse de explicar como a língua ocorre no aprendizado da linguagem, ele é uma parte, mas a função e o uso vai ser justamente mostrar como a ontologia ela deriva desse holismo para poder tratar das entidades inobserváveis na ciência. Então, é claro que essa parte que a professora Sten coloca, eu vou tratar, mas eu vou tratar justamente focando nessa distinção, não é? E focando no holismo. E como o holismo vai nos auxiliar, então, na explicação das entidades inobserváveis. Mas eu ainda vou tratar dessa parte, sim. E eu acho importante, porque realmente tem essa distinção. Eu li o artigo do Hilton, acho que eu sei qual você está falando, e eu vou tratar dessa distinção também. Então, não vai ficar negligente essa parte dessas distinções, mas o que eu quis apresentar pode ter ficado essa parte da distinção de lado, mas é justamente porque, claro, na dissertação vai ter que ficar lá todo explicado essas diferenças, é porque a minha linha de pesquisa, não é te mostrar como a ontologia ela deriva desse holismo e como ele vai auxiliar. Depois, também vai ter que ter um caráter pragmático, porque tem a questão de subjetividade na ciência, e como isso a gente consegue ver nos casos da história da ciência, né? Como isso ocorre, e como o holismo ele vai ajudar a gente a explicar. Mas as críticas e as dicas também. ¿Puedo agregar una cosita sola mínima? Nélida quer falar. Tá. Natalia, dado que estás trabajando en el tema para tu maestría y es interesante la relación entre el holismo y la ontología de Quine, hay algo interesante, a mi entender, en Quine, en relación justamente con el holismo, que en los últimos trabajos, digamos, si uno toma como punto de partida acerca de lo que hay, por ejemplo, o dos dogmas del empirismo, cómo Quine fue cambiando de posición y debilitó terriblemente su holismo y resaltó los enunciados de observación en los últimos trabajos. Creo que es, digamos, estos trabajos pueden ser de los últimos trabajos de Quine para establecer esta diferencia. Creo que puede estar interesante en tu análisis, ¿no? Sim, eu reconheço e eu vou procurar mostrar também. É que, claro, o trabalho vai focar em mostrar como ele ajuda a gente a entender as entidades inobserváveis na ciência, como se dá o uso e por que os cientistas se comprometem com essas entidades. E só que isso não vai retirar de maneira nenhuma a importância das entidades observáveis, né, na ciência.
essas entidades. E o Quine, ele realmente ressalta, né, mais para frente, o holismo, ele ressalta, né, a importância dessas entidades. Certo. Gracias. Mas eu que agradeço, de verdade. Muito a obrigada, colocação das Natália. duas. Que vai justamente no ponto que eu vou trabalhar ao longo do artigo. Se quiseres depois nos escrever, a mim e a Nélida, a gente pode trocar umas mensagens aí. Então... Sim, eu agradeço, né? Porque assim, o meu orientador é o Marcos Rodrigues, né? Ele trabalha a gente estuda a filosofia da ciência em um viés, a gente estuda Latour, né, o socioconstrutivismo, e eu tô indo para lá, mas eu tô trabalhando com ele no mestrado justamente porque eu acredito que as noções que ele traz ali, né, rompendo, entre aspas, mas ao mesmo tempo dialogando com os filósofos do positivismo lógico, traz muitos conceitos que vão ser interessantes para entender a ciência, né? Não ir para o Latour direto, mas eu vou mandar sim, para poder... Certo. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada, Nélida. E boa pesquisa, boa investigação, Natália. Boa sorte.